Tudo bom, meninos? Vocês receberam uma atividade essa semana falando de alguns recursos, né? Os recursos que a gente utiliza para substituição de palavras, que é o sinônimo, a elipse, os hipônimos e os hiperônimos. E aí tem uma atividade que é para vocês fazerem, a última atividade, atividade 7, salvo engano, atividade 7. Fala assim que é para vocês escrever uma notícia sobre a Covid-19 utilizando do recurso de substituição de palavras, que seria você utilizar do sinônimo, do hiperônimo, da elipse e dos hipônimos, tá? E aí eu queria dar uma pincelada só para dar uma ajudadinha para vocês, porque eu vou estar avaliando essa atividade, tá ok? Então, quando nós falamos sobre a escrita, nós já falamos isso várias vezes em sala de aula, que escrever, nós temos que escrever de forma correta. Então, o texto ele tem que ser coeso, ele tem que ser conciso. Então, quando a gente fala de coesão, de concisão, a gente está falando o quê? Que tenha sentido e que seja um texto que não seja cansativo, sem repetições de palavras, tá? Então, temos recursos para isso na nossa língua portuguesa. Então, vocês vão perceber que os nomes são difíceis, mas na realidade os recursos são talvez recursos que vocês já até utilizam aí. E nessa atividade eu queria que vocês utilizassem pelo menos 3 dos 4. Então vamos lá, relembrando o que eu quero que vocês façam. Vocês vão utilizar do sinônimo, dos hiperônimos, dos hipônimos e da elipse. Escolham 3 desses e façam o texto de vocês. Aí, quando nós falamos em sinônimos, a gente fala que é um significado que parecido ou idêntico a uma palavra. Então, quando eu substituo carro por automóvel, vocês vão ver aqui que eu estou trazendo um exemplo aqui para vocês. Quando eu falo de elipse, é quando você substitui um termo por outro. Então, vamos supor, eu coloco assim para vocês. Fui à feira e comprei laranja, limão, mexerica, mamão e banana. Mas dou preferência às frutas cítricas porque acho que elas são mais saborosas. Agora, se eu falar assim, fui na feira e comprei laranja, mexerica, limão, mamão e banana. Dou preferência pelas cítricas porque elas são mais saborosas. Então, olha, pelas cítricas, o que eu coloquei? Eu omiti o termo fruta, tá? No início eu falei para vocês pelas frutas cítricas. Agora, quando eu falo pelas cítricas, vocês subentendem quem são as frutas, ok? Então, esse é um recurso de substituição por elipse. E tem vários outros, de você substituir o verbo, tá? Substituir o sujeito. Então, você pode substituir várias coisas com esse recurso da elipse. O hiperônimo, gente, é quando você fala de um sentido assim genérico, tá? Você está generalizando tudo. Quando eu falo para vocês de automóveis, eu estou falando o quê? De todos os automóveis. Agora, quando eu falo assim do Honda City, eu estou falando o quê? De um carro específico, de um automóvel específico. Então, quando eu falo desse automóvel específico, eu estou falando do hipônimo. Quando eu falo dos automóveis, eu estou falando o quê? Do hiperônimo. Então, o hiperônimo é a parte genérica e o hipônimo é a parte específica. É bom vocês guardarem assim, ó. Vamos pensar nas lojas americanas. Ela é um hipermercado. Então, ó, hiperônimo é o que? As lojas americanas. E lá dentro ela tem o quê? Vários hipônimos. O que seriam esses hipônimos? Ela tem a seção de alimentícia, ela tem a seção de vestuário. Então ela tem o quê? Tem a seção de vender computador, máquina fotográfica, celular, não tem? Então eu tenho o quê? Partes, né, dentro desse universo que é as lojas americanas. Então, coloquem isso na cabeça que vai ficar bem legal de vocês entenderem o sentido de hiper, tá? Que tá aí, que genérico, que tá generalizando, tá? Agora, vamos lá. Eu dei um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês entender como vocês vão escrever esse texto. Se que foi eu que estou escrevendo, não é nada assim que esteja em algum lugar, então é fictício, tá? Da mesma forma que vocês vão dar essa notícia fictícia.
Vocês podem utilizar aí, falar sobre a própria doença, falar sobre o setor econômico, o que está acontecendo com o Covid, falar sobre a vacina, falar sobre as pessoas. Dê uma notícia, tá? Escreva uma notícia. E aí, o importante é que vocês utilizem esses recursos. Então, vamos lá. Quando eu falo assim para vocês, ó, a economia mundial passa por um momento difícil. Vou passar a praticar que fica mais fácil. Quando eu falo a economia mundial passa por um momento difícil, isso reflete em vários setores financeiros. Exemplo disso é o automobilístico. Qual o recurso que eu estou utilizando aqui? Olha aqui, prestem atenção, eu falo a economia, aí para mim não repetir a economia, então eu usei um sinônimo. Então qual que é o sinônimo que eu usei aqui? Olha, os setores financeiros. Eu poderia colocar aqui os setores econômicos. Então, para não repetir economia e econômicos, eu mudei a palavra econômicos para financeiro. Aí depois eu usei uma elipse aqui. Onde que eu estou usando a elipse? Olha aqui, quando eu falo para vocês. Ó, isso reflete em vários setores financeiros. Exemplo disso é o automobilístico. Aqui não caberia, ó. Aqui não caberia a palavra setor. Então, aqui, ó, exemplo disso é o setor automobilístico. Mas como eu já falei o setor aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou omitir isso aqui. Isso é elipse, tá? Então, aí, continuando, como o quadro aqui é muito pequenininho, eu coloquei mais texto para vocês, que aqui nós vimos dois recursos, né? Vocês viram o recurso do sinônimo, que eu peguei economia para o financeiro, tá vendo que é parecido? E eu falei sobre a elipse, que é o setor, setores e o setor aqui automobilístico, tá? Agora, aí eu continuei. Aí eu coloquei assim, no Brasil, os carros populares tiveram aumento de 30% no valor final do veículo. Olha que eu coloquei carros e veículo. Então são o quê? Eu também estou fazendo o quê? Sinônimo, tá? Para mim não repetir. Como foi o caso do Fiat Uno, do Renault Sandero e do Honda City. Esse cenário contribui para que essas montadoras, que montadoras? Olha que eu não repeti, que eu podia ter falado assim, esse cenário contribui para que a Honda, a Renault e a Fiat, não, o que eu coloquei? Montadoras. Então eu estou substituindo o quê? Pelas marcas que está falando aí. Então, suspenderam a produção dessas marcas. De novo, eu estou falando de marcas, para não repetir o quê? O Renault, a Fiat e Sandero. Desculpa. É Fiat, Renault e Honda, ok? Acho que fica mais fácil eu colocar isso no quadro para vocês. Como a gente tem que fazer vídeos curtinhos, eu vou até tentar fazer isso, tá? Na segunda parte. Se não, paramos por aí. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer uma atividade 7 utilizando esses recursos. Então, vamos lá, vamos dar uma colinha para vocês. Quando eu falar da Covid, por que eu tô falando a Covid? Porque é a doença, tá? Então, o que vocês podem substituir? Vocês vão lá falar no primeiro parágrafo a Covid, depois vocês não podem falar a doença, depois vocês podem falar a enfermidade. Vocês não precisam repetir a Covid todo o tempo, a doença todo o tempo. Se vocês forem falar das pessoas, você pode falar pessoa, indivíduo, né? Os homens, que aí você está englobando todo mundo. Então, são coisas desse tipo que vocês vão usar. Esses 30% que eu coloquei até aqui foi coisa da minha cabeça. Então, vocês podem colocar, é uma notícia fictícia, não precisa ser uma notícia que seja realmente com dados certos, assim. Não, é isso que está acontecendo, tá? Bom, é isso que eu quero que vocês façam. E também lembrando que a separação de sílaba que vocês aprenderam, tá? Lembra que não existe sílaba sem vogal. Então aqui, ó, se eu pus reflete, eu não podia colocar o R, E, o F, o L, jogar esse E pra lá, ET, não posso, né? Porque não existe sílaba sem vogal, não é mesmo? Então se eu for separar essa palavra reflete, eu posso separar ela aqui onde que eu separei, né? Reflete. Isso eu também queria que vocês olhassem e vocês fizessem uma forcinha para vocês fazerem uma atividade bem legal. Então, primeiro vocês escrevam no caderno, para depois vocês passarem para mim, para a folha, tá? Porque aí, quando o Yuri me mandar a atividade de vocês, eu vou estar avaliando e vai estar valendo notinha, ok?
Gente, tiver alguma dúvida, é só mandar pelo Yuri, porque aí eu vou explicando para vocês. Pergunta aí para ele também, que ele pode estar ajudando vocês também. E no mais, assim, tô aqui com saudade de ver vocês, tá bom? De coração, tô com saudade de estar aí dando aula para vocês. Infelizmente, nesse momento a gente não pode, mas creio eu que daqui a pouco nós estaremos todos juntos. Um abraço para cada um de vocês, tá? Tchau, tchau.